Hoje você vai aprender, hoje nós iremos analisar um filme que saiu agora na Netflix, carregado de mensagens subliminares. Que delícia, que delícia! Eu já venho falando as coisas aqui, tá? E de repente brota um filme 2021 com todas as pautas que nós falamos. Cara, olha que coisa insana. Ou esse diretor desse filme vem assistir no meu canal, ou essa elite mundial tem uma agenda a qual nós estamos comentando aqui. Então, eu falei sobre inversão magnética, eu falei sobre o fenômeno chamado Shell, Parará Pururu Choque, eu falei sobre o projeto Parará Pururu Abiga, Parará Pururu Il, tá? E venho falando sobre os projetos militares aí que existiam no passado, sobre a história do cataclismo cíclico do livro Adão e Eva, tá? Falei e vou falando as coisas aqui e de repente brota um filme com tudo aquilo que eu falei. Olha que coisa interessante, né? Não é porque eu sou profeta não, meu irmão, eu cago peido e mijo igual você. A diferença é que nós conhecemos aqui os segredinhos da elite mundial, tá? Então eu recomendo para você assistir esse vídeo até o final, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, é extremamente importante, compartilhar no grupo da família, pode até dar o nome desse vídeo no grupo de família de Bomba Pack. Brincadeiras à parte, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tem o meu contato pessoal e o PDF aí, tá? Que eu vou usar como referência de estudo, ele também tá lá no Telegram, tá? Então nós temos imagens subliminares para analisar e temos um PDF aqui para poder discutir, tá bom? Então vamos lá, o filme na Netflix chama Awake. Eu não estou usando nenhuma imagem da Netflix, tá? Conheço bem essa elite, não estou usando nada de referência deles, tá? Mas o filme chama-se Acordado ou Acordada, tá? Foi um filme lançado em 2021, foi lançado agora na Netflix, tá? Que conta o que aconteceu com a raça humana após um pulso eletromagnético que aconteceu. Eles não entenderam a causa disso, tá? Olha só, conta a história de um pulso eletromagnético que não só apagou o sistema mundial, zerou tudo, tá? Como criou uma perturbação nos seres humanos, tá? Os impedindo de dormir e com isso a própria raça humana entrando em extinção. A vertente desse filme não é como a Quinta Onda, eu já venho falando, Quinta Onda mostra também a inversão magnética da Terra, só que mostra o que acontece com o sistema. Então, a Quinta Onda é um filme que mostra o que acontece com o sistema. E esse filme, Awake, mostra o que acontece com o ser humano. Então, nós temos a vertente de um filme chamado A Quinta Onda, que mostra o que acontece com o sistema, como que vai caindo, breakdown, vai acontecendo um monte de coisa. E nós temos aqui Awake, que mostra o que vai acontecendo com o ser humano, enquanto isso, tá? Extremamente importante que você assista os dois. Eu vou comentar sobre A Quinta Onda aqui também. Então, olha só, a vertente desse filme retrata o que vai acontecer com os seres humanos após a inversão eletromagnética. Isso tem a ver de forma indireta com chips implantados, metais dentro do nosso corpo. É uma especulação, tá? Contudo, esse filme se baseia em 2 experimentos militares secretos. Não posso falar abertamente os nomes aqui, vou falar de forma criptografada, tá? É Shell, Parará Pururu Choque e Projeto Abiga, Parará Pururu Il, tá? São 2 projetos que esse filme foi baseado. Tenho certeza que foram baseados, tá? Então, assim, só para você poder entender, tá? Se você privar o ser humano de sono, olha para essa mulher à direita aí, é o nome dela, tá? Isso aí, é claro que é extremamente especulativo, não dá para comprovar nada, a gente sabe disso, mas olha para a mulher da esquerda, dizem que ela ficou assim após ser privada de sono 40 dias, tá? Mais ou menos isso aí, para você ver o que acontece com o ser humano quando ele não dorme. E o de baixo é uma imagem, né, da G2 do fenômeno que aconteceu chamado Shell Parará Pururu Choque, tá? Vamos analisar aqui uma coisa importante para você poder entender sobre esses acontecimentos aí. Todos os 2 são reais, tá? Todos os 2 eles dizem que não é, tal, mas, meu irmão, olha, vou ser bem honesto com você. Os 2 projetos militares são reais. A gente fala assim, não são reais. O exército americano não está estudando OVNIs. Você vai brincar para mim? Claro que tá, né? A gente tem fenômenos, a gente tem projetos, por exemplo, Moonwalker, que é isso? Puramente isso, né? Que são projetos estudando naves supersônicas, tá? Então, assim, o que acontece? O filme está retratando aqui que acontece um evento, ok? Não sabe como aconteceu, eles não têm ideia, aconteceu de repente e zerou tudo. Zerou as contas no banco, não funciona mais a eletricidade. Computação nada mais funciona. Voltou para a idade das cavernas. Então, mostra que o sistema quebrou. Breakdown do sistema. Já era, acabou, não tem sistema de alimentação de esgoto, não tem sistema de alimentação de água, não tem reabastecimento de comida no supermercado, não tem policial te servindo porque ele vai proteger a própria família, não tem mais nada, quebrou tudo, cada um por si, e como diziam alguns amigos do cangaço, Deus contra todos, é Deus a favor de todos, tá? Mas assim, só pra você poder entender, então é como Uma Noite no Crime, pra você poder entender o filme, tá?
Então assim, quebrou tudo, não, nada mais funciona, é The Walking Dead ali. Só pra piorar a situação, é dito no filme que algumas pessoas, por exemplo, mais velhas, foram envenenadas, não dá pra entender no filme de o que aconteceu, mas parece que essas pessoas que foram envenenadas não são capazes mais de dormir. Parece que existe algum composto que está dentro do corpo da pessoa que impede a pessoa de dormir. Ou aconteceu o oposto. A quem tomou tal coisa consegue dormir. Não fazemos ideia. E aí, o que é interessante a gente falar nesse filme? É o que eu venho falando aqui sobre a Paramount, sobre a Marvel Studios, sobre Homem de Ferro, sobre tudo aquilo que é da DC Comics também. É sempre assim, começa com estrelas caindo. É inacreditável. Até na Netflix é assim. Então o começo desse filme é o quê? Porque você não dorme, aí fala, não estou cansado. Aí de repente começa a cair estrelas. É claro que aqui ele vai dizer que são satélites, né? E o nome do cara é Noé. Olha que delícia, né? Porque a palavra Noah em inglês é uma representação a Noé. Então olha que coisa interessante, as estrelas estão caindo, referência ao Apocalipse, o livro de revelações de João, né? Falando aqui sobre Apocalipse, vai começar a cair as estrelas ali na janela. E de repente, né? Ele fala, não é estrela, são satélites, né? Que delícia. Aí fala Noé. Olha que referência que os caras... Aí os pessoal falam, não, a Bíblia não existiu, é um conto de fadas. Se é um conto de fadas, por que a elite mundial só faz vídeo baseado na Bíblia, baseado no Apocalipse? Por que não faz usando outros livros? O livro, por exemplo, Islã, Judaico, só usa a Bíblia. É por conta disso. Porque é a história verdadeira. Aí os caras estão falando, as estrelas estão caindo. Porque periodicamente acontece um cataclisma cíclico. Não sabemos quem de fato faz isso, se é a benevolência de Deus para a humanidade que está sendo pervertida, ou se é pelas artimanhas do diabo. Não fazemos ideia. Mas acontece, e eles estão retratando isso aqui. Só que na vertente, né, os efeitos nocivos aos seres humanos e não ao sistema, como a quinta onda, tá? Aí fala, houve um blackout, zerou tudo, parou tudo de funcionar, tá? Aí as pessoas, aqui tá até manso, as pessoas aqui tá até mansas, tá? Deus mesmo diz que se tornarão canibais, tá? Tipo Mad Max ali. Aí fala, não sabemos a causa, só que ninguém mais consegue dormir. Então houve uma perturbação. Aí eu falo uma coisa pra vocês. A gente tava falando aqui, é uma coisa que é importante eu retratar aqui pra vocês, tá? Eu vim falando sobre esse fenômeno aqui, ó. Esse fenômeno aqui que eu não posso dizer o nome, tá? Esse fenômeno aqui, o interessante desse fenômeno é que não deixa as pessoas dormirem também. Os caras que estavam na G2, que tiveram uma perturbação, é um grande estrondo com uma certa frequência que deturpou a mente desse pessoal, eles não conseguem dormir, eles não conseguem mais apagar. E aí o fato deles não dormirem, eles começam a ficar estressados e começam a lutar um contra os outros, tá? E aí de repente aquele soldado que eu mostrei pra vocês, os caras estavam fuzilando os próprios aliados, ele teve que ser interrogado para tentar entender e começou a descobrir essa lacuna aí. Então o que é interessante aqui por parte desse filme para você poder entender, tá? É baseado nesses eventos aí que foram documentados pelo exército americano, é o que eu acredito, tá? Então ninguém consegue dormir. Aí fala, a fase 1, o que acontece com as pessoas que não dormem? Após 48 horas sem dormir, perdemos o pensamento crítico. A pessoa já não sabe mais o que é certo e errado. Após 42 dias sem dormir, a pessoa começa a pensar assim, eu não entendo mais o que é certo e o que é errado. E aí que tá o perigo. Sem entender o que é certo e errado, o ser humano faz muita merda. Tá? Aí fala fase 2, alucinações, e aí mostra um monte de gente parada, no meio da estrada olhando pro além, assim, porque as pessoas vão ficar endemoniadas. A verdade é essa, tá? E aí, a outra parte interessante é a histeria coletiva no final. Os homens procurarão a morte e não a conseguirão. É dito isso em Apocalipse. Então fala, e aí, pra piorar a situação, tem um exército aí, tá? Que vai influenciar pra perseguir aqueles que sobreviverem, né? É sempre assim, é a mesma história se repetindo, é um cataclisma cíclico mesmo, como dizia alguns aí no passado. Então essa é a base por trás deste filme aí, Awake, Acordado, na Netflix. Tem um desenrolar da história, 2 horas de enrolação aqui, mas praticamente é isso. Os efeitos de você não dormir por conta de um pulso eletromagnético que deu... Aqui não mostrou, mas acontece nesses pulsos eletromagnéticos um grande estrondo, o céu se rasga. É um barulho tão ensurdecedor que o fenômeno Shell, Parará, Poruru, choque acontece com todo mundo, né? E aí simplesmente... Por isso que eles usam abafadores. E aí, simplesmente, as pessoas ficam deturpadas, não conseguem dormir, né? Elas entram tipo numa frenesia no transe, porque é algo deturpador na cabeça, e aí fica sem dormir. E os caras ficam loucos mesmo.
E os caras, por isso que o The Walking Dead foi baseado em projetos militares do passado. Eu não vou dizer o nome dos órgãos americanos, mas eles têm protocolos de zumbis. Olha que coisa deliciosa, tem protocolos por conta desses eventos aí. Então você vê claramente, tá? Claramente que isso tem a ver com os cataclismas que nós discutimos aqui no canal. Esse filme, tudo que nós falamos no canal, você pode analisar os vídeos aqui do canal, tudo que nós falamos tem a ver com esse filme aqui. Parece até que o diretor assistiu aqui o nosso canal, mas é porque nós conhecemos alguns segredinhos da agenda desses caras aí, tá bom? E muitas vezes eles lançam um filme com mensagens subliminares para ensinar outros que estão participando da Elite também. É o que eu acredito, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. É extremamente importante para você ajudar a divulgar esse projeto, tá? Divulga no grupo de família, não tem problema, tá? Conheça meu trabalho, tem um link na descrição, 50% de desconto, preço acessível, você tem o meu contato pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? A ideia aqui era debater sobre esse assunto. E você, o que você acha? Comente aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!